E o Lula resolvendo falar de soberania nacional violentada da Venezuela. Deixa eu falar uma coisinha pra você, Lula, que eu sei que muitas vezes você defende bandido, mas eu preciso te dizer uma coisinha. Não é soberania nacional de um país, é a derrubada de um ditador que matava opositores, que prendia opositores, que sequestrava pessoas, que fazia narcoterrorismo. Então dobre a sua língua para falar do povo da Venezuela. Porque enquanto você, com a sua cara de pau, tá lamentando o que acontece na Venezuela, o povo lá tá nas ruas, tá comemorando, tá gritando, sabe o quê? Liberdade, que é uma coisa que para você deve machucar. Ver a sua esquerda corrupta, nociva, sendo derrubada e perdendo força cada vez mais no mundo inteiro. Então dobre a sua língua para falar de soberania nacional. A gente está falando de um bandido, de um assassino, de um estuprador derrubado por um governo de direita que não vai aceitar mais as poucas vergonhas da esquerda. Quantos anos vocês passaram? Quantos anos vocês passaram ouvindo dizer que o Maduro era um homem mau? Muito, sabe? Muito. Aqui já, presidente, aqui. Uma foto aqui. Eu saludo aí, presidente aí. Cumprimento. Não é isso? Porque todo mundo diz que a gente vai transformar o Brasil na Venezuela. E o Brasil nunca vai ser a Venezuela e a Venezuela nunca vai ser o Brasil. Cada um será ele. O que nós defendemos é que o povo venezuelano é dono do seu destino e não é nenhum presidente de outro país que tem que dar palpite de como vai ser a Venezuela ou vai ser Cuba. O que nós dizemos publicamente é que Cuba não é um país de exportação de terroristas. Cuba é um exemplo de povo de dignidade. Toda a solidariedade ao povo venezuelano contra esse ataque criminoso de Donald Trump. Se trata de terrorismo de Estado, é fundamental o governo brasileiro, Lula, se manifestarem com urgência, mobilizando a comunidade internacional contra esse crime. O nosso mandato vai estar se mobilizando junto com os movimentos sociais, participando das atividades na rua de solidariedade ao povo venezuelano. Ah não, pessoal, por que será que o Lulinha tá tão preocupado com a captura do Maduro pelo Trump? Quero nem ver. Será que Maduro tem muita coisa a dizer sobre o Lulinha? Não quero nem pensar. Será que tem muita coisa a falar sobre o Brasil? Ah não. Sobre a esquerda no Brasil piorou. Tadinho do Lulinha, convocou reunião de emergência para falar sobre a captura do Maduro. Aí é claro, né? Vamos mostrar aqui o Lulinha defendendo o Maduro. Vamos mostrar, recuperar videozinho. Dá uma olhada porque ele deve estar tão preocupado. Maduro deve ter muita coisa para falar. E o Lulinha ainda disse aqui no discurso, brabo, presidente de país nenhum tem que dar palpite na Venezuela. Aí eu concordo com o Lula. Tem que dar palpite mesmo não. Tem que invadir logo, tirar corrupto picareta do poder e resolver. O Trump escutou o Lulinha. Fala, Lulinha. E não se preocupa tanto. Não sei se o Maduro vai ter tanta coisa para falar do Lula. Ai. O presidente Lula se pronunciou pela primeira vez desde esse ataque ocorrido durante a madrugada. Eu vou ler agora o tweet publicado pelo presidente nas redes sociais. O presidente disse: os bombardeios em território venezuelano e a captura do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional.
Atacar países em flagrante violação do direito internacional é o primeiro passo para um mundo de violência, caos e instabilidade, onde a lei do mais forte prevalece sobre o multilateralismo. A condenação ao uso da força é consistente com a posição que o Brasil sempre tem adotado em situações recentes em outros países e regiões. A ação lembra os piores momentos da interferência na política da América Latina e do Caribe e a ameaça à preservação da região como zona de paz. A comunidade internacional, por meio da Organização das Nações Unidas, precisa responder de forma vigorosa a esse episódio. O Brasil condena essas ações e segue à disposição para promover a via do diálogo e da cooperação. Eu acabei de apurar que o chanceler Mauro Vieira está retornando a Brasília para uma reunião de emergência que nós demos mais cedo entre o presidente Lula, militares e também diplomatas. O presidente Lula ainda aguarda no Rio de Janeiro, mas já há parte da equipe ministerial, equipe do Palácio do Planalto, que disse que o presidente pode interromper o recesso de final de ano e retornar a Brasília. Por trás de toda e qualquer postagem prestando solidariedade ao povo venezuelano, há sempre um canalha que apoia uma ditadura sanguinária. Eu vou te mostrar aqui a diferença da esquerda brasileira comentando o que aconteceu na Venezuela e os próprios venezuelanos falando o que aconteceu no seu país. Lindbergh Farias postou: a bancada do PT na Câmara dos Deputados repudia com veemência os ataques dos Estados Unidos à Venezuela. Respeito e a independência e a autodeterminação dos povos e a não intervenção são preceitos básicos da soberania, blá 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 blá. Boulos, do MST, que invade terra contra os Estados Unidos invadir a Venezuela. O ataque dos Estados Unidos à Venezuela é a ação imperialista mais grave que já vivenciamos. Alguém acha que o Trump está preocupado com a democracia? Não, quem está preocupado com a democracia é o ditador Nicolás Maduro, que matava opositores e fraudava eleições. O Salabé pegou o vídeo do Milei e falou que o Milei publicou um vídeo associando Maduro ao Lula. Não é o Milei que associa o Lula ao Maduro, é o próprio Lula que se associa ao Maduro. Inclusive no Foro de São Paulo, que na hora que esse cara aqui abria a boca para falar o que a esquerda fazia na América Latina, quem volta pra cadeia, continuou falando sobre enfraquecimento de soberania. A gente já sabe, né? Assim como eu disse, o Lula também se posicionou. Os bombardeiros em território venezuelano e a captura de seu presidente ultrapassaram uma linha inaceitável. Inaceitável mesmo é o mensalão, petrolão, a Lava Jato e o apoio indiscriminado a um ditador. Esses atos representam uma afronta gravíssima o quê? Soberania. Agora, olha a diferença de uma venezuelana falando sobre o ocorrido. Quem não é venezuelano deveria calar a boca, porque não passou fome, não teve um irmão morto por protestar e não foi ameaçado por inventar uma história. Cale-se. E olha a emoção do povo venezuelano comemorando a sua liberdade. No me cabe el pecho de la alegría, en mi casa están contentos. Teníamos muchos años esperando esta pronta libertad, que todavía, bueno, pero por lo menos estamos saliendo de una de las peores ratas de Venezuela. Gracias al gobierno de Trump por esta libertad que nos está brindando. De alguna manera se convierte junto a Edmundo González y a María Corina Machado en los libertadores de Venezuela. Isso porque o povo venezuelano sabe o que passou nas mãos desse ditador, tendo que fugir das suas casas, tendo que comer até seus animais domésticos para sobreviver. Inclusive, em 2010, haviam 2.869 venezuelanos aqui no Brasil. Em 2022, esse número saltou para 271.514, quase 94 vezes mais do que o registrado em 12 anos atrás. Todas essas pessoas, inclusive várias, vieram aqui para Belo Horizonte e estavam fugindo da ditadura sanguinária de Maduro. A única opção era abandonar sua casa e seus poucos bens como meio de sobrevivência, porque se manifestar, olha o que acontecia. Mierda, marico. Não cai nesse papinho da esquerda que é um ataque à soberania. É o resgate de um povo que sofreu muito nas mãos de um ditador sanguinário.